Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar.
Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão.
Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te céu. farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Avisos de agosto. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou PIX diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: PIX CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, Conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM.
Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506 2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de Irradiação pela Paz, CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas. Canal YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas, domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia, terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, a Sheila, também trabalhadora da casa, fará as reflexões sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O item será o 18, cujo título é Os Órfãos. Lembramos que no dia 24/8, a nossa reunião de fluidoterapia retornará ao modo presencial. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 176, Necessidade do Bem. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desvairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem,
não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque será somente nessa diretriz que estaremos servindo à construção do reino do amor. Iniciando a nossa reunião no dia de hoje, humildemente te rogamos, Senhor, a tua misericórdia por todos nós, mas principalmente, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram em grandes aflições, seja por enfermidade do corpo, enfermidade da alma, Senhor. Envolve-os com tua luz, onde eles estiverem, seja no leito do hospital, seja nas prisões, seja nos lares, nas ruas, Senhor. Envolve-os. Te suplicamos que cada um deles sejam envolvidos em vibrações de cura. Sabemos, Senhor, que somos seres ainda imperfeitos, que precisamos de muita perseverança, de muita fé, para vencer os obstáculos que atrapalham nossa caminhada. Inspira-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a submissão à tua vontade, Pai. Que possamos sempre sermos gratos por toda oportunidades de verdadeiro crescimento que sempre nos é oferecido. Seja conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Meu nome é Sheila e sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Nossa reflexão de hoje é sobre uma mensagem que foi trazida a Kardec no ano de 1860 em Paris, cujo título dessa mensagem titula-se Os Órfãos. Foi trazida por um espírito familiar. Está no capítulo 13 do nosso Evangelho. O item é o 18 das Instruções dos Espíritos. Então, é uma mensagem que logo no início nos toca o coração, trazida por esse espírito. É um convite incentivando a atenção de todos nós para a necessidade do sentimento da caridade, o cuidado que devemos ter para com os órfãos. Fala de amor, fala de atenção, fala de piedade também. E esses sentimentos, com certeza, estão juntos, um completando o outro. Esse espírito não deu o seu nome, mas Kardec nos fala que o nome não é importante para os espíritos. O bem deve se aceitar de qualquer parte que venha, nos disse numa observação na Revista Espírita. Iniciando a mensagem que nos diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância. Então,
Órfão é uma condição social da criança cujo pai ou mãe faleceram ou foram abandonados. No uso comum apenas, uma criança que perdeu ambos os pais são chamadas de órfãos. E caridade também é a ação impulsionada por um sentimento de amor e por nós desenvolvida em favor do próximo. Então, sentimento que nos impulsiona a ajudar. E, com certeza, a mensagem é como um chamamento de ajuda aos que se acham no momento como órfãos. Eles podem estar em qualquer lugar. Podem estar nos orfanatos, como se dizia antigamente, hoje com outro nome. Podem estar na rua, nos asilos, na própria casa, quando não se tem o carinho necessário do responsável por aquele ser. Então, vem muitas vezes o sentimento de abandono. Sabemos que quantas crianças ficam à margem dos cuidados, desses cuidados principais que são a base para todo ser. Aquela segurança que tanto é necessário para que aquele ser se torne uma pessoa, um ser humano seguro. Sabemos também que muitos são entregues à adoção, mas por diversas situações que se apresentam. São momentos que não vêm ao caso, vamos dizer assim, São situações de pessoas que não têm como cuidar daquela criancinha no momento. Não pode, não sabe, Muitas vezes o desespero toma conta, não é? Então, são abandonados. A justiça, no caso de abandono, passa a guarda para as famílias, para um familiar que possa. E se não houver ninguém, vai para adoção mesmo. E sabemos também, aos olhos de Deus, que quem adota está praticando um grande ato de amor. Trazer para si a responsabilidade de cuidar de alguém, de encaminhar, de dar carinho. A gente sabe que estamos envoltos em notícias e situações que muito nos entristecem, principalmente casos desses, casos de abandono. Mas nem por isso devemos deixar de socorrer ou de ajudar aqueles que necessitam, porque estamos falando da caridade para com o nosso irmão, como diz o estudo, como nos propõe o estudo. Deus permite que assim seja, continuando a nossa mensagem. Deus permite que assim seja para nos animar a lhe servir de paz. Que divina caridade há de ajudar uma pobre, pequena criatura abandonada, impedir que passe fome, frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija ao caminho do vício. Pensai também que muitas vezes a criança que foi socorrida vos foi querida em outra encarnação. E se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais de caridade, porém a de um dever.
temos aí, lembrando, né, a lei da reencarnação e do esquecimento também, que nós, quando reencarnamos, a gente esquece, não é? E olha só, servir de pais quer dizer estar presente, dando afeto, atenção e sem a necessidade de morar na mesma casa. Podemos ser pais de alguma criança, mesmo longe, ajudar mesmo de longe. Quer dizer, esse é um convite para nós, de não ficarmos parados. É a troca de sentimento de um para o outro. E aquilo, né, que a gente faz de bem, com certeza será agradável a Deus, também nos diz a mensagem. E sabemos que toda ajuda que fazemos, todo o bem que fazemos, só nos faz crescer. Então, que não julguemos, não critiquemos essas pessoas que têm esses gestos impensados de abandonar um ser. O que levou a agir assim naquele momento? O motivo não importa quando estamos dispostos a ajudar. A doutrina, né, nos ensina a ser caridosos para com nosso irmão. E tudo é um exercício para todos nós. Quando Jesus falou, deixar vir a mim as criancinhas, nos leva a pensar na aparência física daquele ser. A aparência inocente que vemos exteriormente naquela criança, aquela inocência. Mas devemos sim ver aquela criança como um espírito. Pensemos nas leis divinas, em outras vidas que tiveram, em outras reencarnações, escolhas. Não sabemos o motivo daquela programação, o motivo que levou aquela criança a passar pelaquela situação de órfão no momento. Uma mensagem no livro As Crianças e o Mundo Espiritual nos diz: além do corpo pequeno, uma criança habita um espírito que traz consigo em sua bagagem o conhecimento de outras vidas. Muitos desafios envolvendo o processo educativo e as relações familiares e a orientação espiritual. As crianças, desde cedo, podem representar a diferença no êxito de sua existência. Quer dizer, como se comporta como órfão. Então, num crescente, né, como vão crescendo, vai se aceitando ou não aquela situação. Aquele espírito, naquele momento, está como órfão. Volta-se a falar, Deus permite que tenha órfãos no mundo. Assim, nos faz despertar, né, uma expansão de afeto, que é tudo uma cadeia de aprendizado para todos nós. Amigos ou não, tendo novas oportunidades como todos nós, porque Deus não separa seus filhos. Nós é que fazemos as nossas diferenças. Quando Jesus falou também, deixai vir a mim as criancinhas, seja também o acolhimento que devemos ter para com o próximo.
o entendimento, o ajudar, o encaminhar muitas vezes. O livro dos Espíritos nos fala das escolhas das provas. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolha, e deixa toda a responsabilidade de seus atos, permitindo recomeçar o que foi mal feito. Olha só, estamos falando de escolhas também, né? Das situações de orfandade. É uma delas. E mais abaixo, né, mais adiante, pergunta-se: o que orienta o espírito na escolha de suas provas? A espiritualidade nos responde: ele, quer dizer, o espírito, escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas, fazendo o adiantamento rapidamente. Passar pela orfandade, no caso, pode sim estar dentro dessas escolhas, dessa programação, para que se adiante mais rapidamente, vamos dizer assim, as suas faltas. Passar por aquela falta de carinho, pelaquela falta de ajuda, pelaquela falta do sentimento de ser só, de estar só naquele momento. Mais adiante na nossa mensagem, disse assim: assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é nosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem as recebe, porque vossas esmolas frequentemente são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não esperassem por elas? E quantos, né, aquela ajuda que se dá, ajudam para ter status, para ter aquele agradecimento. E a mensagem continua: dai com delicadeza, juntai a ajuda que derdes, o mais precioso de todos os benefícios. Uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina do coração que sangra. E pensai que fazendo bem estareis trabalhando por vós e pelos vossos. Repetindo: todo ser que sofre é vosso irmão e tem o direito de ser ajudado. Dai com delicadeza, nos chamando a atenção que devemos ver a maneira como ajudamos para que o outro não se sinta ofendido, nem agredido em seus sentimentos. Se doar um pouco e que não se faça alarde do que se esteja fazendo. Sejamos aquela mão caridosa. Sabemos que muitos irmãos de boa vontade visitam orfanatos, asilos, levando um pouco de si a esses queridos. Nas ruas mesmo, levando alimentação. E sabemos que para fazer uma caridade não é preciso levar para casa para acolher. Temos também voluntários que apadrinham crianças.
é uma cadeia de amor na evolução de cada um, de quem faz e de quem recebe. Jesus falou a Maria de Magdala: qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Nem toda criatura na condição de homem ou mulher vieram à Terra com a missão de ser pais. Uma linda história de Maria de Magdala. Quem não conhece, procura compreender. Seu colóquio com Jesus. E ela termina seus dias tomando conta dos filhos dos outros, inclusive de leprosos, que naquela época eram afastados da sociedade. Estou contando essa história, esse pedacinho da história, como foi dito por Jesus, que para ajudar não precisa ter laços sanguíneos. Lembremos também o que foi dito no Livro dos Espíritos. Nada é feito sem o consentimento de Deus. E lembremos que cada um com certeza, tem a sua programação. E aquele que cruza o nosso caminho com necessidade, com certeza não é por acaso. Com certeza é uma ajuda para ele e uma ajuda para nós também, para aquele que faz, para aquele que estende a mão. Então, para encerrar, vamos refletir sobre essa mensagem desse espírito querido familiar. Vamos repetir sobre a necessidade de cada irmão. É um convite que nos chama a atenção na mensagem. Caridade, acolher o órfão, levar ao menos o necessário a quem precisa, aquele mínimo de atenção, sem esperar agradecimento. Que sejamos nós a dar o primeiro passo, se ainda não fizemos. Vamos fazer parte dessa corrente, dessa ponte de sentimentos, fazendo a vontade de Jesus, que tantos ensinamentos nos deixou. Encerramos com um recadinho de Chico Xavier. Ele nos fala: o bem que você pratica é seu advogado em toda parte. Gratidão e uma boa noite a todos. Ao término da nossa reunião, envolvidos por vibrações de amor e luz que recebemos nesta manhã, vamos agradecer por tudo que recebemos, pelo atendimento que foi feito pela espiritualidade de luz e pedir por todos os doentes, por todos aqueles que estão mentalizando a nossa casa, buscando um remédio para seus males físicos e espirituais. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
Senhor Jesus, nosso querido irmão maior, unidos a Ti nesse momento em pensamento, na certeza do acolhimento necessário às nossas aflições, pedimos, Senhor, que nossas forças sejam renovadas, que os médicos da espiritualidade tragam a cada um de nós necessitados o alívio necessário às nossas dores, ao que estamos passando com nossas saúdes debilitadas. Que sejam aliviados nossos corações de acordo com a necessidade de cada um. Nossas angústias, nossas dores físicas ou espirituais. Que Sua presença seja sentida no abraço, recebido e levado a todos aqueles que estejam em nossas mentes ou não. Somos todos necessitados de afeto. Todos precisamos de Ti, querido irmão. E que os trabalhadores da casa de Miguel, em corrente e vibração, estejam nos trazendo o medicamento necessário de que estamos precisando. Obrigada, Jesus. Obrigada, espíritos amigos. Obrigada, Deus. Obrigada, Maria. Obrigada, José. Que Deus, que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.